Olá, sou Liana Dias, psicopedagoga e neuropsicopedagoga, e hoje eu vim aqui para falar sobre altas habilidades e superdotação, um assunto que intriga muitas escolas e muitas famílias. Vamos lá! Primeiro vamos desmistificar o significado das palavras. Altas habilidades é o mesmo que superdotação, por isso logo a gente fala altas habilidades e superdotação, um é sinônimo do outro. E quando eu vou conversar com as famílias sobre a possibilidade da criança apresentar altas habilidades, todo mundo assusta, porque fica parecendo assim, não, meu filho não é um gênio. Olha só, a gente está falando de altas habilidades, a gente não está falando de gênio, de um suprassumo da invenção das coisas. Vamos lá, vamos entender primeiro então o que é uma alta habilidade. Alta habilidade, como que a gente observa na escola a alta habilidade das crianças? A gente observa a criatividade, a gente observa o engajamento com a tarefa, a gente observa a habilidade acima da média. Então para ter uma alta habilidade a criança tem que ser boa em tudo na escola? Não, nem sempre. A gente não está falando que a criança é uma autodidata, mas a gente está falando que a criança ela tem uma capacidade de aprender com mais facilidade. Então ela precisa ser ensinada, mas ela vai pegar aquele conteúdo mais rápido que os demais. Ela vai se esforçar mais, ela vai ter o engajamento da atividade naquilo que interessa, no assunto que lhe interessa. Ela pode ser criativa, em matemática, por exemplo, você vai ensinar um cálculo para ela, ela pode criar uma nova forma de calcular. Ela pode calcular de cabeça só colocar a resposta. Então a professora, a escola tem que estar bem atento em como que a criança resolveu aquele exercício. Tem muita gente que gosta, muita professora gosta que o aluno coloque o cálculo do lado da avaliação, uma folha de rascunho entregue para a professora. Essas crianças, elas não têm esse mesmo raciocínio. Então a gente precisa ajudá-los a se entender. E porque ele não tem esse tipo de raciocínio tão comum, vamos colocar assim, mas também o raciocínio dele não é atípico, não é diferente dos demais, é simplesmente porque ele é mais criativo. Então a gente precisa entender como ele aprende, entender o que ele está pensando, para ajudá-lo até a interagir com os colegas também, porque essas crianças têm problemas de interação, às vezes eles não são compreendidos pelos seus pares, crianças da mesma idade. Por quê? Porque às vezes o nível intelectual deles é maior, a conversa deles não é do mesma faixa etária, então a gente tem que ter cuidado com a ansiedade dessas crianças, o isolamento, o TDAH, são todos esses problemas que apresentam nessas crianças que têm altas habilidades de superdotação. Isso não quer dizer que toda criança apresenta isso. Isso quer dizer que é um comportamento que pode aparecer. E outra coisa, como que é feito o diagnóstico dessas crianças? O diagnóstico é feito por uma neuropsicóloga ou uma escola que esteja preparada para observar esse aluno. Então, precisa ser feito o teste de QI? Não, porque o QI é um teste de coeficiente intelectual que avalia em números a inteligência, mas hoje a gente sabe que a inteligência ela tem vários fatores que são determinantes para ela. A gente pode ter inteligência emocional, a gente pode ter inteligência do lado criativo, inteligência matemática, inteligência espacial, tem vários tipos de inteligência. Então a escola precisa estar preparada para auxiliar a família e a criança, nesse caso, de altas habilidades e superdotação. Mais dúvidas? Estou por aqui. Tchau, tchau, até mais!